dia foi desmascarado e, ao passo em que isso aconteceu, ninguém se atreveu a julgá-lo. Isso porque os seus atos não se restringiam tão somente a ele próprio. Esse é aquele testemunho que abalou e continua abalando as estruturas de todo cristão que o assiste, independente da sua denominação religiosa. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo! Nós, seres humanos, parece que já nascemos com o senso crítico de olhar para o nosso semelhante e já enxergar nele um defeito, uma falha, um pecado. Talvez tenha sido por isso que Deus nos alertou em suas escrituras sagradas. O próprio Jesus disse que antes de nós tentarmos tirar o cisco do olho do nosso irmão, que primeiro a gente tire a trava que está em nosso próprio olho. Sabe, muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Satanás. Isso mesmo que você ouviu. Satanás é o nosso acusador, é o advogado de acusação. Se de um lado nós temos Jesus Cristo como nosso advogado fiel, o nosso advogado que nos defende, do outro lado, de contrapartida, vem o advogado de acusação. E quantas vezes nós cristãos tomamos esse lugar de Satanás, acusando o nosso próximo dos seus pecados e flagelos pelo simples fato daqueles erros serem diferentes dos meus erros. Forte isso, não? E triste também. Mas e quando as acusações partem do próprio Deus? No Antigo Testamento nós vemos que diversas vezes Deus ele desmascarou os falsos profetas. Desmascarou também a Acã, que guardou objetos que deveriam ter sido destruídos. E por que também não falar do caso de Davi, o rei Davi com Batseba, que Deus usou o profeta Natã para o desmascarar? Por diversas vezes nós vemos essa forma de trabalhar de Deus. Mas ao contrário de Satanás, que acusa e desmascara para a destruição humana, Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, quando age dessa forma, ele age para preservar vidas. E não foi diferente no caso de hoje, com esse adventista do sétimo dia, que foi desmascarado pelo seu próprio pastor. E o forte testemunho que eu vos trago hoje aqui vem lá de Guayaquil, no Equador, e tem como protagonista o Javier Garcia, um adventista do sétimo dia, passando pelo momento mais angustiante da sua vida, desmascarado não só pelo seu pastor, mas pelo próprio Deus. Fica comigo nesse vídeo do começo até o final, porque ele vai abalar as tuas estruturas, assim como abalou também as minhas. Tudo começou quando o irmão Javier se viu em meio a uma bola de neve. É que ele começou a contrair dívidas e mais dívidas, e para pagar essas contas, ele acabou pegando dinheiro com os bancos e com os agiotas. Então ele devia um montante nos bancos e um montante para agiotas. Ele se viu em meio àquela bola de neve e aquele problema era só entre ele e Deus, porque ninguém mais sabia que ele estava passando por tudo aquilo. Até que num determinado momento, não aguentando mais carregar aquela carga toda sozinho, ele decidiu abrir o coração para sua esposa. Ele começou pedindo perdão para ela pelo fato de estar se afundando nas dívidas e não estar compartilhando com ela toda aquela situação. A sua esposa ficou surpresa com aquele desabafo e perguntou: mas meu amor, de quanto é essa dívida que você tanto fala? E o irmão Javier disse:
que devia aos bancos e aos agiotas um total de mais de 16 mil dólares. Ela se assustou com o valor, até mesmo pela condição simples que eles viviam. Imediatamente, a sua esposa o aconselhou. Ela disse para ele que ele procurasse imediatamente o pastor e conversasse tudo com ele, para que o pastor lhe desse um direcionamento. Mas o que a sua esposa não sabia é que a dívida do irmão Javier era muito além de uma dívida financeira. Atendendo aos conselhos da sua esposa, o irmão Javier imediatamente ligou para o seu pastor e agendou com ele um horário para os dois conversarem. O horário foi marcado para as 8 horas da noite daquele mesmo dia. No horário combinado, lá estava o irmão Javier, na casa do pastor, abrindo ali o seu coração e desabafando. Lá ele contou a quantia que devia para os bancos e para os agiotas, falou das muitas ameaças que estava recebendo da parte dos agiotas e disse que com o trabalho dele, o pouco que ele ganhava não seria suficiente jamais de quitar aquela bola de neve. O pastor, ouvindo atentamente tudo aquilo que o irmão Javier falava, ao final o pastor perguntou o seguinte: irmão Javier, como vai a sua vida espiritual? E aqui é o ponto-chave desse testemunho, é o ponto em que não tem como você ver e não se envergonhar e não se abalar. Presta sua atenção. O pastor perguntou: irmão Javier, como vai a sua vida espiritual? E aí o irmão, todo orgulhoso, disse: vai muito bem, pastor. Os sábados pela manhã estou lá na igreja com a minha família. Todo domingo à noite participo do culto. Toda quarta-feira à noite participo do culto. Na sexta-feira à noite me reúno com o meu pequeno grupo, juntamente com a minha família, e ainda participo das reuniões de orações. O pastor, ouvindo todos aqueles argumentos fervorosos, disse o seguinte: irmão Javier, eu preciso perguntar novamente, como vai a sua vida espiritual? E o irmão Javier, mais uma vez, cheio de orgulho, disse: todos os dias pela manhã faço o meu culto pessoal com Deus, depois em seguida faço o culto familiar. Sempre oramos antes das refeições e sempre que estamos reunidos falamos sobre a palavra de Deus. O pastor, ouvindo tudo aquilo, disse o seguinte: irmão Javier, me perdoe pela insistência, mas eu lhe pergunto mais uma vez, como vai a sua vida espiritual? O irmão Javier parou, pensou e perguntou: pastor, a que o senhor se refere? Diante dessa pergunta do irmão Javier, o pastor olhou bem nos olhos dele e disse o seguinte: meu irmão querido, eu preciso te dizer que o seu maior problema não é essa dívida com os bancos ou com os agiotas. O seu maior problema é 100% espiritual. E por mais que você diga que a sua vida espiritual vai muito bem, nós dois sabemos que isso não é verdade. Você diz que crê em Deus, mas não tem Deus na sua vida. Deus deixou de ser a sua prioridade há muito tempo. Você tem sido infiel para com Deus de muitas maneiras. Tem sido infiel com o seu tempo. Porque nas primeiras horas do sábado, você está trabalhando. Você até as 7h30 da noite da sexta-feira, que nós já sabemos que já é sábado, o sábado do Senhor, você ainda está trabalhando. Você não tem sido fiel para com Deus com o tesouro que Ele tem colocado em tuas mãos. Porque embora você trabalhe tanto e trabalhe muito de dia e de noite, você não tem devolvido para Deus o que é de Deus, os dízimos e ofertas. E o pastor disse:
Eu estou aqui com o seu informativo que a secretaria da igreja me passou. Veja, irmão, você trabalhou 12 meses no ano e desses 12 meses, a única quantia que você devolveu para a casa de Deus foi de 4 meses. De 12 meses, você dizimou apenas 4 meses. E o valor que você dizimou foi inferior aos 10% referentes ao salário que você recebe. Irmão, o seu maior problema é espiritual. Você não tem tido comunhão com Deus, ou seja, o Senhor não tem sido fiel para com Deus. E sabe, nessa parte do relato, nessa parte do testemunho, que é muito forte, que mexe com todos nós e mexe muito, e nós não temos o poder, nós não temos a razão de julgar esse irmão, porque em algum momento da nossa vida, nós também já estivemos na sua situação, no seu lugar. Já aconteceu comigo de no passado eu não devolver o dízimo para o Senhor. Por muito tempo não devolvi o dízimo porque estava muito assoberbada, atribulada com muitas dívidas e precisava pagar. E quem nunca começou as primeiras horas do sábado, infelizmente, os primeiros instantes, ainda terminando ali, reajustando alguma coisa aqui, ali. Então, quando a gente olha e vê esse testemunho, a gente percebe que a vida do cristão é um desafio diário e que nós não podemos apontar o dedo para o irmão porque o irmão vacilou. O que nós podemos fazer é orar por ele, talvez se achegar a ele, se tivermos alguma intimidade, conversar, orientar, aconselhar. Mas sabe, quando eu vi esse testemunho aqui, eu fiquei me colocando no lugar do irmão Javier. Porque não é fácil. A partir do momento que você recebe a acusação e você sabe que aquela repreensão vem diretamente de Deus, porque Ele quer te corrigir, é muito forte. E muita coisa mudou na vida desse irmão depois dessa conversa. E ali, naquele momento, o pastor, sendo usado por Deus, deu as melhores instruções para o irmão Javier. E ele deu o ultimato, ele disse: irmão, você só tem 2 opções. Ou você decide hoje mudar de vida, passar a ter uma comunhão, um relacionamento verdadeiro com Deus, e não apenas aprender sobre as Escrituras, mas viver através delas e ver Deus agir na sua vida, ou você tem a opção de permanecer como está e observar apenas sua vida se destruir. Naquele momento, o irmão Javier saiu da casa do pastor determinado a mudar de vida, mudar sua engrenagem, seus planos, sua rota. O pastor, por muito tempo, ficou orando pelaquela ovelha e cerca de 2 anos depois, o pastor teve um reencontro com essa ovelha, com o irmão Javier. Porque você sabe que um pastor, ele tanto faz estar num distrito, como no mesmo instante ele ser transferido para outro distrito, não é isso? Pois bem, o pastor disse que teve esse encontro com o irmão Javier cerca de 2 anos depois e o irmão Javier estava radiante, firme na palavra do Senhor, fiel nos 4 T's, no tempo, no tesouro, no talento e no templo. Gente, isso é maravilhoso de se ver. Aquela dívida grandiosa que aos olhos humanos, aos olhos do irmão Javier não teria sido paga, não teria como ser paga, já estava praticamente quitada. E hoje o irmão Javier é um dos principais diretores ali do distrito. Que bênção você poder ver um testemunho como esse, que de uma pessoa que tinha tudo para ir ladeira abaixo, porque quando você começa a agir sem a presença de Deus, você começa a querer fazer as coisas por conta própria, não tem como dar certo. Mas a partir do momento que você coloca Deus como prioridade na sua vida, tudo que acontecer na sua vida é por, digamos que permissão de Deus, é Deus que permite, porque faz parte do teu processo. E como é bom a gente sentir que está caminhando com o próprio Deus.
Isso é maravilhoso, não é verdade? Eu espero que você tenha gostado do testemunho de hoje, que ele possa ter mexido dentro de você aí de alguma maneira, que o Espírito Santo nesse momento penetre o teu coração e que ele te incomode a tirar da sua vida aquilo que não tem agradado a Deus, aquilo que tem afastado você de Deus, seja o ato de você julgar as pessoas, seja os maus pensamentos, pensamentos de morte, de adultério, de sofrimento, que Deus possa tirar do teu coração tudo e qualquer coisa que tenha te afastado de Deus. Amém? Que você possa ter um encontro com Ele através desse testemunho, que haja mudança no teu coração. Em nome e por amor de Jesus eu peço. Que Deus te abençoe, abençoe os teus planos, a tua vida, em nome de Jesus. E até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém. Irmãos, eu vim aqui explicar bem rapidinho, só para quem me achou estranho no vídeo. Eu tô um pouquinho inchada, não sei quantos aí perceberam, mas não é nada grave não, tá? Foi uma cirurgia que eu fiz, é uma cirurgia que chama gengivoplastia, acho que é esse o nome, não sei, mas é uma plástica que é feita nas gengivas para consertar ali, para deixar bem nivelado, sabe? Bem uniforme a gengiva. Eu fiz, estou gravando esse vídeo no domingo e essa cirurgia foi feita na sexta-feira passada, por isso está bem recente. Estou com a minha boca assim do lado interno cheia de pontos, mas graças a Deus não estou sentindo dor, nem um desconforto para falar. Tá bem saradinha já a minha gengiva, mas eu acho que eu fiquei um pouco inquieta e não consegui ter o repouso necessário, por isso inchou tanto o meu rosto. Não sei se está dando para vocês perceberem, mas no vídeo ainda ficou um pouquinho discreto, mas pessoalmente está bem inchado. Tô parecendo o fofão, mas só vim aqui dar essa explicaçãozinha para quem me achou estranha no vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, amém?